Hebreus 6:9, está escrito o seguinte: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Tu és o grande eu sou. Nós te louvamos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Clamamos a tua bênção, Senhor, nesse momento de exposição, de pregação da tua palavra, Senhor. Leva a nossa mente cativa ao Senhor, nos ensina, nos instrui, ó Pai, nos faz aprender os teus preceitos, ó Pai, nos faz crescer. Transforma-nos, Senhor, com tua palavra. Toca no teu povo, Senhor. Ó Espírito de Deus, que a tua mensagem, Senhor, possa tocar a tua igreja, edificar as vidas, Senhor, os corações, para a honra e glória do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tira todo empecilho, ó Pai, toda distração, ó Deus, em nome de Jesus, que as mentes sejam direcionadas, ó Pai, em atenção à tua santa mensagem, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Vou pedir para os irmãos, meia hora, 40 minutos, para os irmãos concentrarem sua atenção na palavra. E aquilo que o Senhor queira estar falando conosco, com a igreja, em nome de Jesus. O momento em que Deus fala conosco, irmãos, é pelas Escrituras. O Senhor está falando conosco, comigo, com os irmãos. Nesse momento nós devemos acreditar e nos manter atento a isso. Não é uma mensagem para o colega que está sentado ao lado. É uma mensagem para mim e para você. Ela deve ser aplicada em minha vida, em sua vida, pessoalmente, em nome de Jesus. Amém? Depois do domingo passado, da mensagem pesada, da mensagem dura a respeito daqueles que caem, que apostatam da fé, e a Bíblia diz que aqueles que experimentaram as dádivas do Senhor, tiveram o vislumbre dos poderes de Deus, experimentaram do Espírito Santo, da palavra de Deus e uma série de outras coisas, e voltaram atrás e caíram, para eles não resta outra possibilidade de arrependimento. Eles estão crucificando novamente Jesus Cristo. É como se eles fossem aqueles judeus que pegaram a Jesus e crucificaram de novo a Jesus. Colocaram e deixaram Jesus numa condição de vergonha, porque eles voltaram atrás e não quiseram saber de Cristo. Então essa era a interpretação, na verdade a interpretação do Evangelho. Uma vez que se conhece o Evangelho e não se aceita, simplesmente volta-se definitivamente para outro lugar, para outro foco, e para a velha vida, e abandona-se a mensagem de Cristo. A interpretação é como se nós tivéssemos pego a Cristo
E lá no madeiro, crucificado ele de novo. Por que crucificaram a Cristo? Porque não queriam a Cristo. Não queriam a mensagem de Cristo. Não queriam a proposta de Cristo. Não queriam a vida que Cristo veio trazer. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, crucificando ele lá no madeiro. Uma vez que a gente não aceita, não recebe, não consente com o Evangelho de forma definitiva, última, inegociavelmente, a interpretação é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo, expondo ele à vergonha. Então isso é muito sério, segundo a Bíblia. Isso é muito sério. Mas aí depois dessa mensagem vem o versículo 9. Quanto a vocês, meus amados, o escritor chama de amados. Se antes ele estava falando num tom bem severo, agora ele chama amados. Para vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Ou seja, para a igreja legítima, irmãos, para a igreja fiel, o contrário da queda, o contrário da renúncia é a redenção. O contrário da apostasia é ter vida e paz com o Senhor. E o escritor diz com plena certeza, vocês não são alvo dessa mensagem dura. Vocês não caíram. Vocês não são dessa categoria. Vocês são o povo de Deus, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vocês alcançaram as dádivas do céu. Nós estamos convictos de coisas melhores. Porque anterior foi coisas muito piores que foram ditas. Mas em relação a vocês, nós temos pensamentos muito melhores. Mas como é que ele tem certeza de que esse povo ou essa igreja fiel existe de fato? Da onde é que ele tira essa certeza toda para falar que nós temos certeza que vocês não são assim? Aí ele diz na própria palavra, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês, que vocês fizeram, e do amor que mostraram para com o seu nome. Então ele está falando assim, Deus não é injusto, Deus está olhando o que vocês fizeram, está olhando os frutos. Aqui a gente tem que tomar cuidado no seguinte sentido. O cuidado é que a salvação não é por obras. Se nós tivermos uma leitura descuidada, é como se Deus tivesse uma obrigação de retribuir, uma obrigação de dar um crédito, um merecimento, porque o povo fez o seu trabalho e agiu com amor e mostraram esse amor para com Deus. Contudo, o texto aqui não diz que a salvação, que essas obras são a causa da salvação. Nós entendemos que isso aqui são consequências. Quando fala Deus não é injusto para esquecer de vocês e do trabalho de vocês e do amor de vocês, está falando assim que Deus está olhando as consequências da fé de vocês e vocês frutificaram. Vocês amaram, mostraram amor ao nome de Deus. Nós já repetimos várias vezes e batemos muito nessa tecla de que algum indício de que nós de fato somos cristãos, de que de fato nós somos salvos, um indício disso são as obras. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não há como dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade de Deus, se for sincero. E é claro que não é para nós estarmos aí julgando quem é e quem não é salvo, isso não compete a nós. Mas a Bíblia diz que o único momento em que a gente tem um vislumbre de que, de fato, um servo de Deus está comportando, está vivendo como servo de Deus, é o momento em que há a frutificação. Por isso o autor aqui tem certeza, nós temos plena certeza que vocês não são assim. E nós estamos certos de coisas melhores a respeito de vocês, coisas referentes à salvação.
Porque Deus está vendo o trabalho. Vocês trabalharam e fizeram com amor e mostraram esse trabalho ao nome do Senhor. Então esse é um indício e por isso que ele trabalha com segurança em relação àquela igreja. Vocês mostraram amor ao seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Era um trabalho, era uma honra que era visível. Eles estavam ajudando. E como é que é ajudar? Como é que é trabalhar e amar a Deus? Uma das maneiras é você mostrar isso na prática. Com ajuda no reino de Deus. Com trabalho no reino de Deus. De certa maneira, irmãos, você serve a Deus servindo o próximo. Não é só assim, mas existe essa perspectiva também. Como é que eu sirvo a Deus? Deus não precisa de nada meu. Como é que eu vou servir a Deus? Deus não precisa. Eu não vou alimentar Deus, eu não vou aquentá-lo, eu não vou suprir uma necessidade dele. E Deus não precisa. Deus é pleno. Como eu sirvo a Deus então? Uma das maneiras, servindo ao próximo. Uma das maneiras. Não é só essa maneira, senão a gente pode cair no evangelho social também. Um evangelho só de obras. É uma das maneiras. Porque a Bíblia também diz que a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto racional é uma obra, é servir a Deus também. Mas aqui o texto diz, vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Os apóstolos, os líderes, os pregadores, os evangelistas, vocês estão trabalhando e auxiliando para que o evangelho prospere. Vocês estão servindo aos santos. E aí o escritor diz assim, com isso vocês estão servindo a Deus. Mateus 25, Jesus diz algo muito parecido. Lá no dia do juízo final, Jesus fala assim. Mateus 25, lá no finalzinho de Mateus, ele diz assim, ó. Uma passagem bastante conhecida. O grande julgamento a partir do verso 31. Mateus 25, 31. Jesus diz assim. Jesus, irmãos, então, Hebreus está só ecoando o que Jesus disse. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as suas ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A passagem de Hebreus está ecoando mais ou menos esse ensino. Hebreus fala, olha, vocês estão agindo e vocês estão trabalhando com amor, servindo ao nome do Senhor quando servem aos santos. Porque vocês estão servindo e ainda servem aos santos. Amém, irmãos? Servir aos outros é servir a Deus. Em algum sentido, irmãos. Como é que eu vou servir a Deus amanhã, na segunda-feira? Sirva aos outros. Sirva à igreja do Senhor. Sirva aos irmãos. Sirva aos santos. Abençoe a vida dos irmãos. E acredite, você vai estar servindo a Deus. E Deus não vai esquecer disso jamais. Porque o texto diz assim, Deus não é injusto para se esquecer. Deus não vai esquecer jamais, irmãos. Jesus em uma passagem diz, aquele que der sequer um copo de água
para um dos meus pequeninos, eu jamais vou esquecer do galardão a essa pessoa. Porque Deus é justo e galardoador, abençoador daqueles que o servem, gratuitamente. Amém, irmãos? Então o autor vê isso naquela igreja. Qual é uma aplicação para a nossa igreja, irmãos? Qual é uma aplicação para nós hoje? Essa mensagem é para nós. Se a anterior não era só um alerta, mas essa é para nós. Nós somos servos do Senhor. Coisas melhores em relação à salvação está disposta a nós, porque o Senhor tem nos visto, tem visto o nosso trabalho. A aplicação é, estamos trabalhando para o Senhor, estamos servindo a Deus, estamos servindo aos santos, estamos servindo à igreja, estamos servindo ao nosso irmão. Se não, é momento de nós abrirmos os nossos olhos e os nossos ouvidos. 1 ano e meio de Igreja Batista Reformada de Porto Velho. O que nós temos servido ao nosso irmão? O que nós temos servido ao nosso próximo? Vamos pensar? O que eu tenho ajudado o irmão Gil? 1 ano e meio, eu ajudei o irmão Gil em alguma coisa, em algum aspecto de sua vida, principalmente fora aqui das 4 paredes. Eu ajudei o irmão Gil em alguma coisa. 1 ano e meio, irmãos. Eu ajudei o Vladimir em alguma coisa. Eu auxiliei a irmã Rose em alguma coisa, o irmão João em alguma de suas necessidades. Então a reflexão para nós é essa, irmãos. Esse é o evangelho que ele nos chama, e esse é um evangelho que ele é aquele que vai lá na carne, irmãos. É preciso encarnar esse evangelho, senão a gente não faz. É aquele evangelho de levar o fardo uns dos outros, de fato. Esse é o evangelho mais difícil. Esse é o evangelho que ultrapassa aparências, que ultrapassa o culto do domingo, estético, cheiroso, bonito, elegante. Esse é o culto que o Senhor busca de sua igreja. A auxiliar os santos, irmãos. Auxiliar a igreja. Servir com amor, trabalhar com zelo uns pelos outros. Amém? Amanhã eu vou tentar colocar no grupo da igreja. Eu vou colocar a relação dos membros inteiro na igreja. Eu quero que você pegue a relação, guarde bem no seu celular, ore por cada um dos irmãos. Coloque um propósito no seu coração, visitar aos irmãos. Ligar aos irmãos para saber se existe. Se existe ainda. Como é que está? Ô irmão, você está existindo ainda? Você está bem? Ô irmão, onde você mora, irmão? Irmão, vem almoçar comigo nesse final de semana. Irmão, eu vou te visitar essa semana. É preciso, irmãos, é preciso a igreja ter esse envolvimento. É questão de vida ou morte. Porque a igreja está morrendo, irmãos, nesses últimos tempos. Está se fragmentando, irmãos. É cada um por si, é um individualismo absurdo. É uma igreja de domingo. E a gente quer que seja uma igreja de sempre. Uma igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. É uma igreja só das coisas boas. A gente quer que seja uma igreja de todos os momentos. É uma igreja, às vezes, de um grupo de pessoas, a gente quer que seja igreja de todos. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Então, esse é o primeiro momento. Contrário da queda, a redenção, salvação e as bênçãos de Deus. E o apóstolo está firme em falar isso. Está firme em orientar isso. Está convicto que há uma igreja aos hebreus que vive isso. E é claro que depois tem o joio também ali no meio. Amém? Segundo ponto aqui que nós queremos trabalhar, versículo 11 e 12. A diligência para a plena certeza da esperança.
Tá, mais uma vez que o escritor falou, nós temos certeza de coisas melhores acerca de vocês. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão frutificando. O que deve ser feito? Mesmo depois de nós termos segurança, tranquilidade, uma mensagem de esperança, de fé, falando que você é salvo, você foi escolhido, você foi abençoado por Deus. O que te espera é a bênção de Deus. O que o apóstolo fala ainda? Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Para que não se tornem preguiçosos, na minha tradução. Outra tradução está indolente, outra tradução está negligente. Não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. O que ele fala, mesmo sabendo que vocês estão seguros, que vocês estão diante dos olhos de Deus, que o Senhor não esqueceu do trabalho de vocês estão frutificando. O que ele fala? É preciso continuar. Continue mostrando até o fim. Continue mostrando até o fim. Aí você tem que puxar o ar, irmãos. Puxar o ar, porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Nós temos que puxar o fôlego, porque a vida cristã é uma vida que o nosso gás não tem que acabar. Ele fala, continue mostrando até o fim. O zelo, a obra, aquilo que foi feito, mostrando até o fim. E eu vou direto para a aplicação, para nós não demorarmos muito. Aplicação. Como eu falei, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela é uma maratona, ela é longa. A devoção de hoje não pode ser arrefecida amanhã, esfriada. Presta atenção, irmãos, presta atenção. O desafio para nós. A devoção de hoje não pode ser esfriada amanhã. O desejo por Deus de agora não deve diminuir com o tempo. Talvez esse seja o maior desafio para a igreja, nós mantermos o ritmo e não deixar nossas forças fraquejarem até o fim. É até o fim. Uns vivem uma vida tipo foguete. Já viram foguete? É disparado. Só que o foguete acaba aquela propulsão inicial e ele cai. Alguns queimam sua energia muito rápido e freneticamente, que nem louco. Dispara. Gasta tudo, dá tudo que tem. E de repente o foguete acaba a energia e cai. Outros vivem numa montanha russa, cheia de altos e baixos, um zigue-zague sem fim. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. O desafio cristão é que nós temos uma vida tipo uma função linear, função matemática, linear, que ela é uma reta. Pode ser y igual a x, pode ser essa função. Y igual a x, vai traçar uma reta entre o primeiro e o terceiro quadrantes do plano cartesiano, a 45 graus. E ela segue infinitamente como uma rampa e vai embora. Amém, irmãos? Esse é o grande desafio. O grande desafio é a gente ter uma caminhada crescente e constante e firme. Sem ser um foguetinho, sem ser alto e baixo. Ou pior ainda, sem ser crente submarino. Que está abaixo do nível do mar. Né? O nosso desafio ser constante, crescente e abundante no Senhor. Amém, irmãos? É isso que o texto diz nos versículos de 11 a 12, em outras palavras. Continuem praticando, continuem mostrando até o fim, para vocês terem cada vez mais plena certeza da esperança. Nós temos certeza hoje, irmãos.
Mas a gente precisa continuar tendo certeza amanhã, depois, até o fim. A nossa certeza vai ser maior ainda e vai ser plena. Mas por que continuar assim? O autor ainda explica por quê. Para que vocês não sejam preguiçosos ou negligentes. Ou preguiçosos, negligentes, falei outra palavra, né? Esqueci. Irresponsáveis, coisa do tipo. Indolentes. A gente fala a palavra difícil, depois nem sabe, né? Nem lembra. Indolente. Depois vamos olhar no dicionário. Depois vamos olhar no dicionário para a gente lembrar o que é indolente. Então, o texto está falando isso. Para não ser preguiçoso. Essa minha tradução ela é mais direta ainda. Para não ser preguiçoso. Por que eu tenho que continuar trabalhando? Para não ser preguiçoso. Nas férias, o que a gente mais costuma ter e nutrir rapidinho? A gente rapidinho começa a ter preguiça. A gente entra nas férias, quando vai voltar para o trabalho, irmão, pensa naqueles últimos dias, como é difícil a gente se acostumar que vai ter que voltar a trabalhar. Porque a gente se acostumou a não fazer nada, o corpo vai se acostumando, só viajando, só França, Paris, Inglaterra, Portugal, o povo aqui é chique. E eu, de Paraná, Nova Mutum, 5 estrelas, por aí. Amém, irmãos? Mas o texto fala para nós não sermos negligentes. Por isso que tem que ser contínuo e crescente, para não ser negligentes. Isso é uma brincadeira, irmãos. O irmão Marcos foi lá ver o tabernáculo metropolitano, onde Charles Spurgeon pregava. Olha só que maravilha, irmãos. E foi querer entrar e estava fechado o negócio. Oh, meu Deus. Estava fechado, não tinha culto, não tinha nada no dia. Coisa abençoada, né? Depois vocês leiam a história de Charles Spurgeon, tabernáculo metropolitano. Pra vocês verem como foi abençoada a vida daquele servo de Deus. Amém? Então, voltando aqui. Então, não ter preguiça, não ter, letargia. Por isso que a gente tem que ter constância. A gente continuar assim sempre e sempre e sempre. Amém, irmãos? Na verdade, a gente tem que ir crescendo mesmo. E a Bíblia diz assim, que Deus vai nos suprir energia, irmãos. Tem uma passagem de Hebreus, que ela é uma passagem extremamente triunfante. Ela fala assim, se algum irmão for bom de memória e puder me passar uma cola aí para eu abrir e ler, mas ela diz assim, os jovens se cansam e se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águia. Isaías, oh maravilha, hein? Isso é igreja abençoada. Isaías 40 o quê? 30, não é isso? Vamos a partir do Isaías 40, 28. Olha que belo esse texto. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha aqui agora. Ó. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Vamos clamar essa bênção de Deus para a nossa vida. Senhor, eu quero ter uma vida aí, continuar crescendo, crescendo. E eu quero dessa maneira, porque o Senhor vai nos sustentar. Ele vai fortalecer ao que estiver cansado e sem força. Até os jovens, em determinado momento, não vão conseguir nos vencer, porque os jovens vão cair de exaustos. Imagine, sei lá, alguma situação em que até os jovens não têm mais força. Os moços caem de cansado.
mas nós vamos caminhar, nós vamos ter nossas forças renovadas, como águia, teremos forças, asas como a águia. Amém, irmãos? Uma caminhada, uma promessa de renovo para os cansados. Nós temos força, trabalhar ainda mais e servir ao Senhor no nosso ápice, irmãos. Não vamos guardar a energia, não. Tem máquinas aí que operam a 40% da sua força, 60% da sua força. Às vezes a gente está operando a 30% da nossa força para o reino de Deus. Vamos dar tudo, irmãos, é 100%. Vamos dar nossa força, o máximo, a maior excelência que nos for possível, porque Ele é o Rei da glória merecedor. Nós vimos hoje de manhã, na escola bíblica, a respeito do culto, Malaquias, que o Senhor fala: eu não quero ofertas pela metade, ofertas de ovelhas cegas, coxas, doentes. Eu quero coisa boa, eu quero o melhor, eu quero 100%. Então o texto fala: continuem trabalhando, continue assim, perseverando, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê essa caminhada, que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor nos dê esse vigor para a honra e glória do seu nome. Só mais 3 ilustrações e a gente finaliza. O texto, continuando, o autor dá 3 ilustrações que nos dão ainda maior segurança, confiança na promessa de Deus, na bênção de Deus, para nós nutrirmos ainda mais esperança no Senhor. Lá no final do versículo 18, ele diz o seguinte, versículo 18: ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Está falando que Deus não mente, sua promessa é imutável. E ele fala assim: nós que já corremos para o refúgio, tenhamos mais alegria e esperança nessas promessas. Nós que já corremos para o refúgio, esse refúgio é uma ilustração. Esse refúgio está remetendo às cidades refúgio que foram mencionadas lá em Números 35 no Antigo Testamento. Em todo Israel foram deixadas 6 cidades para resguardar aquela pessoa que possivelmente por um acidente ou por um equívoco tenha acidentado seu próximo e ele veio a óbito. E aí, para essa pessoa não ter um julgamento injusto, para ela não cair na ira do vingador, para ela não ser possivelmente linchada em praça pública, porque no antigo Israel a pena de morte era muito séria, a vida era muito resguardada, quem matasse morreria. Então, uma pessoa veio a óbito, o que acontece? Para que houvesse um julgamento justo, essa pessoa poderia fugir, se esconder em uma das 6 cidades de refúgio. Ali era como se fosse uma prisão provisória, em que a pessoa teria resguardado até o seu julgamento, a sua integridade física, e teria direito a um julgamento justo. E nessa cidade não se entrava o vingador de sangue, não entrava nenhuma, essa pessoa era resguardada ali. Então ele usa uma coisa parecida, como se nós fôssemos essa pessoa pecadora que está diante e prestes a um juízo. Mas essa pessoa fugiu e escapou do vingador de sangue, foi resguardada. Jesus é nosso refúgio. Nesse sentido, irmãos, no sentido bíblico é que ele é uma cidade de refúgio. E o inimigo não vem e não nos vai matar. Quem é o vingador de sangue? Representa aqui no Novo Testamento, ou nesse contexto, representaria o diabo, o inimigo de nossas almas. Mas a Bíblia diz assim que nós corremos para o refúgio. Que no finalzinho, nós tenhamos alento
para tomar posse da esperança. Nós temos mais segurança. Alento seria uma espécie de calma. Tenhamos mais paz, sossego, alento. Porque nós estamos no refúgio, irmãos, em Cristo. Então é uma ilustração da segurança, dessa esperança, da bênção da salvação que nós estamos falando. A outra imagem, 19. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu. E aí a figura da âncora não precisa dizer muita coisa. O que é a nossa esperança? O que são as palavras do Senhor, as promessas do Senhor? São âncoras para nós, irmãos. Nós não somos um barco ao léu, nós não somos um barco que está com incerteza, que vai se chocar contra a rocha, que a maré vai levar para lá e para cá. Nós somos um barco que atracou em Porto Seguro e jogou a âncora. Só que a âncora do barco é para baixo e a âncora do crente é para cima. Olha onde que foi lançada essa âncora, irmãos. Pensa comigo. Imagina a cena. Nós estamos aqui, ó, a âncora na minha mão. E nós estamos rodando a âncora, irmãos. E jogamos a âncora. E aonde a âncora foi parar, irmãos? Onde que está a âncora? As coisas da Bíblia não são por acaso, irmãos. A âncora não caiu em qualquer lugar. A Bíblia diz que ela foi lá no santuário, atrás do véu. Que o judeu entendia muito essa linguagem do tabernáculo. Está falando que foi lá no trono de Deus, no Santo dos Santos, irmãos. Onde é que está a nossa âncora? Lá no trono de Deus. Não ficou nem no cantinho do céu, não ficou no pé do anjo, não ficou em Israel, não ficou... Ficou direto lá no trono, irmãos, a nossa âncora. Onde é que a gente está firme e seguro? Diretamente no trono de Deus, irmãos. Olha que mensagem abençoadora. Tenta visualizar a sua vida, irmãos, conectada diretamente com o trono de Deus. Tenta imaginar um cordão umbilical vindo direto do trono da graça de Deus para nos sustentar. Mas tem a última figura. Então a âncora que foi lá atrás do véu, no Santo dos Santos, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde Jesus entrou como precursor. Esse precursor é outra figura que dá segurança. Stuart Olliott, se eu não me engano, ele fala que esse precursor era um barquinho menor. Grandes embarcações às vezes não tinham mobilidade para atracar no porto, principalmente nos portos que eram mais pedregosos, entre rochas e mais difíceis de manobrar, porque antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha às vezes nem leme, era só na vela, grandes navios que você controlava pela vela e pelo vento. Então essas grandes embarcações não conseguiam vir com cuidado e segurança para atacar no porto. Então o que eles faziam? Quando chegava perto, ia um barco menor e puxava a âncora. E uma grande corda esticando e o barco menor ia guiando a âncora até chegar num lugar seguro e ele jogava a âncora nas pedras. E aí depois o barco grande, o que fazia? Ia se puxando devagarinho, esse barco ia, portanto, sendo guiado e atracado com segurança, sem bater nas rochas, sem desviar para a direita, nem para a esquerda, sem entrar na porta larga, mas entrando na porta estreita, que conduz à salvação e coisa e tal. Então esse barco ia, aí sim ele ia. Esse era o precursor. A Bíblia diz que Jesus é esse precursor. Jesus, se a nossa âncora está lá, no trono dos céus, no santuário de Deus, no Santo dos Santos, quem é que levou essa âncora lá e está arrastando agora a igreja para lá? E puxando, para ela atracar direitinho. Quem? Jesus Cristo, irmãos. É o nosso precursor, é aquele que entrou. Irmãos, Jesus Cristo está nos puxando para nós caminharmos no caminho seguro, não desviarmos, não batermos nas rochas, não sermos destruídos
e atracarmos certinho no porto da glória de Deus, os céus e a presença do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a segurança que Cristo nos dá, que a palavra de Deus nos dá. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa âncora e o Senhor é o nosso precursor que nos está guiando ao céu, em nome de Jesus. Amém?